Quando o assassino, que é o personagem central do novo filme do David Fincher, precisa fazer escolhas dentro das missões que são designadas para ele, tem uma regra básica que ele tem que seguir à risca, que é ater-se ao próprio plano. E essa é uma regra muito intrínseca à maneira como ele tenta dominar o próprio corpo para dar conta, sem deslizes, daquilo que é preciso ser feito. Por isso, a experiência de assistir O Assassino foi para mim entrar em contato também com uma instância narrativa bastante corporal, já que tudo no filme envolve os movimentos internos que essa figura, muito bem esculpida pelo Fincher, de um assassino profissional, faz para lutar pelas suas batalhas. O filme se divide em partes e lugares geográficos diferentes, e na primeira delas, que se passa em Paris, a gente vai ter uma premissa importante sobre esse filme, que é menos a de conhecer quem é esse sujeito que está na pele do assassino, e mais a de entender qual é o funcionamento desse homem depois que ele se coloca em ação. E nesse sentido, a voz do Michael Fassbender, que é quem interpreta com bastante propriedade esse personagem, junto da trilha sonora, são ajustadas perfeitamente de acordo com as imposições do roteiro. E isso faz com que a gente entre em contato com a pulsação dos movimentos desse personagem que são explorados no decorrer do filme. E se tem algo que o assassino tem em comum com o David Fincher, é justamente ser muito certeiro nas escolhas que ele faz. O assassino, que eu escreveria com letra maiúscula, porque é assim que a gente o conhece, é uma figura que é quase sem história. A gente não sabe por que ele se tornou o que ele é, como ele chegou até ali e nem mesmo o nome real dele. Por isso eu acho que o lugar escolhido para o começo do filme ser um ambiente bastante frio e cru, já que ele se aloja em uma repartição meio que abandonada do WeWork, é bastante interessante para que a gente já entenda a frieza que marca esse personagem. Tem a marca da frieza e também a da meticulosidade, já que existe essa coisa muito calculada, muito metódica, muito paciente, liderando cada passo que o assassino dá. Então é preciso observar obsessivamente o alvo e tudo tem que estar muito sincronizado com os batimentos cardíacos, com a respiração do assassino, porque ele sabe que tudo isso influencia na exatidão para ele acertar ou não o alvo. E como o assassino trabalha sozinho, o que vai se colocar em cena são muitos monólogos, como se fosse uma voz interior que vai repassando a ele o comando dos planos. Enquanto ele faz movimentos com o corpo numa espécie de yoga para se manter mais desperto, ele vai dizer algo parecido com um mantra, que ele repete no começo da história, mas também em outros momentos nos quais é preciso que algo seja reafirmado, que é: atenha-se ao plano, não acredite em ninguém, antecipe-se, não improvise, lute apenas a batalha para a qual você foi pago. Mas é claro que mesmo com toda a meticulosidade usada para tentar antecipar o que está por vir, 1/1000 de segundo pode ser suficiente para quebrar com esse plano tão bem estruturado dele. E aí é preciso improvisar um pouquinho. E como Michael Fassbender, na pele desse assassino, improvisa bem quando é preciso. E com isso aparece também uma vertente um pouco cômica desse personagem, que é pautada em humor ácido, e que dá inclusive pra gente rir um pouco. Então acho que é interessante que a narrativa exponha isso. Até mesmo a mais meticulosa das criaturas em algum momento vai falhar. Mas no caso dele, mesmo quando ele erra, ele arruma uma maneira de continuar fazendo o que é preciso fazer. Mas tem uma coisa sim que vai fazer com que o assassino fique um pouco balançado, que vem como consequência do erro dele nessa execução em Paris. E é aí que a gente vai ter uma pequena deixa do homem por trás do assassino, que aparece quando a mulher com quem ele tem um relacionamento é agredida em decorrência desse erro dele. Essa mulher é interpretada pela Sophie Charlotte, que embora tenha uma participação bem curta no filme, é uma participação bem importante para dar à narrativa o impulso de que ela precisa para que essa figura do assassino continue se revelando enquanto um assassino. Nova Orleans, Flórida, Nova York e Chicago são alguns dos lugares por onde o assassino passa para poder dar conta das consequências do erro que ele comete nessa missão de Paris. E esses lugares se dividem também em capítulos que vão direcionar um rumo para que esse personagem consiga chegar no lugar que é preciso. Nesse sentido, eu acho interessante o trabalho que é feito de ambientação no filme, porque esses lugares são frios, inóspitos e também descartáveis. E essas também são características que fundamentam o desenho desse personagem e da narrativa que o sustenta. Então não tem uma conexão afetiva desses lugares com o assassino, assim como não tem uma conexão afetiva entre ele e os personagens que aparecem na história, salvo 2 exceções de um lugar e de uma pessoa. Mas são exceções bastante pontuais e que não desviam a direção quase instintual
pela qual ele lida com as coisas. Por isso eu acho que focar nesse personagem do assassino é uma escolha muito acertada, porque com isso Fincher não tenta preencher a narrativa com dramas, com relações superficiais só para enfeitar a história. E mesmo quando tem algo que pode soar um pouco dramático, é feito na medida exata. Então, O Assassino é uma história que foca na figura desse assassino profissional, é uma narrativa na qual a ação às vezes é mais interior do que exterior, além de ser um filme que tem essa carga meticulosa, vinda de alguém que calcula muito bem os próprios passos. E essas são características que, dependendo da direção que você dá a elas, podem se tornar maçantes. Mas nesse filme do David Fincher, não. Pelo menos eu não fiquei nada entediada nas 2 horas de filme. Pelo contrário, me envolvi bastante com a história. E aí entra essa atuação do Michael Fassbender, que é muitíssimo boa. Tem o roteiro que dá oportunidades para que ele mostre variações desse homem tão frio, mescladas com alguns momentos desse humor ácido que eu mencionei. Também as invenções do Fincher, que substituem grande parte da correria e da pancadaria por saídas mais criativas. E tem uma trilha sonora fantástica que faz o roteiro respirar. E por isso eu acho uma pena que esse filme tenha tido uma distribuição limitada nos cinemas, já que ele entra na Netflix no próximo dia 10. Porque é um filme que tem características que são melhor aproveitadas em um ambiente que as apure mais. Mas independente de ver em casa ou no cinema, quem puder e quiser, veja esse filme, que é um ótimo exemplo de como criar uma história estimulante para situações que à primeira vista podem parecer meio batidas. E isso com um recorte muito preciso que extrai os excessos, deixando ali apenas aquilo que é essencial. Por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.